Você também já se sentiu como se nada estivesse dando certo? Como se todos não tivessem mais esperança que você pudesse fazer algo bom? Ou até pior, que você mesmo não tivesse mais esperança em nada? Às vezes nós temos um dia tão difícil que a única pergunta que sobra no final do dia: será que alguém ainda me valoriza? Eu me chamo Rotaro e hoje nós vamos falar sobre um anime incrível. Tão incrível que conseguiu fazer um grande feito de conseguir ficar em primeiro durante toda uma season, em todas as categorias: melhor protagonista masculino, melhor protagonista feminina, melhor casal e melhor anime, durante todas as semanas, por uma temporada inteira. E vamos falar um pouquinho sobre o protagonista dessa obra, o Ichikawa. Boku no Kokoro é um anime de romance que começa, digamos, um pouco estranho. Afinal, o protagonista, o Ichikawa, no começo, digamos que ele quer se livrar da protagonista feminina. E, havendo isso, não sobra apenas uma pergunta: meu Deus, que protagonista estranho. Será que é isso que eu vou ter que acompanhar até o final do anime? E eu acho que esse primeiro episódio, essa primeira impressão de Ichikawa fez muitas pessoas abandonarem esse anime, perdendo a grande obra que se transforma no final. Mas, por sorte, isso não dura muito tempo. Explicando rapidamente, Ichikawa tá passando por aquela pequena fase da juventude que quando passa nós queremos esquecer, queremos que ninguém sequer se lembre dela. E honestamente nós acabamos até esquecendo depois de alguns episódios. Pois essa pequena fase do Ichikawa querendo se livrar da Ana dura no máximo 3 episódios, e depois disso ele já percebe seus reais sentimentos por ela. Agora que finalmente deixamos essa fase um pouquinho sombria do Ichikawa de lado, nós temos também a protagonista feminina, chamada Yamada Ana. Ela, em primeiro momento, pode até parecer uma protagonista mais genérica, porque apenas é muito feliz e gosta de comer e etc. Mas conforme o anime vai passando, nós vamos nos afeiçoando mais a ela. Vamos conhecendo um pouquinho mais da personalidade tanto dela, tanto do protagonista. A história, de pouquinho em pouquinho, vai te fazendo se afeiçoar aos personagens principais. Cada vez mais você quer ver eles mais juntos, querem ver a relação deles crescendo e eles começando a confiar mais um no outro, e apoiar mais um no outro. Ichikawa é um garoto que teve seu auge quando criança. Ele ia muito bem nas provas, todo mundo elogiava muito ele. Ele, assim, tinha uma confiança inabalável nele mesmo. Mas conforme o tempo vai passando, essa confiança cada vez mais vai se quebrando. Cada vez menos ele vai tendo resultados e cada vez menos as pessoas parecem acreditar nele. Cada vez menos ele vai sendo elogiado. E quem nunca passou por isso, quem nunca duvidou das suas próprias capacidades, duvidou que estava fazendo certo, e isso nos cria uma grande identificação com o Ichikawa. Nós começamos a entender um pouquinho mais sobre ele. E se torna interessante poder ver ele crescendo e melhorando a cada episódio. Pois antes no começo ele nem conseguia falar com a Yamada. Conforme os episódios vão avançando, ele não só consegue falar com a Yamada, como também consegue falar com as amigas dela, naturalmente. Consegue ter uma relação mais próxima das outras pessoas e recuperar um pouquinho da confiança que ele tinha nele mesmo. E a Yamada também. Ela também passa por seus problemas, ela também passa por suas dificuldades. O Ichikawa começa a conseguir apoiar ela nos momentos difíceis. Um vai servindo de apoio pro outro. E honestamente é uma relação muito legal de se ver. Mas o anime não é só sobre isso. No final do dia, o Ichikawa ainda precisa recuperar uma coisa. O Ichikawa ainda precisa recuperar o seu ego. No anime nós às vezes conseguimos ver meio que uma segunda personalidade dentro da cabeça dele. Tipo uma vozinha incorporada num personagem de mangá que ele está lendo, que representa a versão ideal dele mesmo. E olhando aquilo, podemos até pensar que ele tá zombando dele mesmo. Afinal, ele criou uma versão perfeita dele mesmo, que é muito melhor em tudo, que é assertivo, que fala o que precisa falar. Então nós podemos até pensar que aquilo representa nada mais, nada menos do que aquela vozinha na nossa cabeça, dizendo pra gente parar, dizendo que a gente não consegue, dizendo que nós não somos a nossa versão perfeita. Mas não é bem isso que acontece no anime. Em dado momento, Ichikawa é meio que jogado pra fazer um discurso na frente de todos os alunos. E obviamente ele, como uma pessoa introvertida, representando até muito eu, acaba passando por uma grande desconfiança sobre ele mesmo. Afinal, ele nem conversa direito com os outros. Ele, até naquele momento, só conseguia conversar um pouquinho com a Ana, tudo, porém. E mais do que a questão dele ser introvertido ou não,
Ele não tinha confiança em si mesmo. Esse era o maior problema. O ego dele estava quebrado. Ele não tinha confiança que conseguiria fazer algo bom. Não tinha confiança que as coisas iam sair certo. E se tudo isso não fosse suficiente, no dia do discurso, ele ainda acaba esquecendo a folha onde ele tinha anotado seu discurso inteiro. Porém, é nesse momento, enquanto ele tá subindo no palco, que a outra versão dele aparece lá. E eu vou fazer a mesma pergunta que ele fez pro Ichikawa pra você. Quem é que mais acredita em você? Honestamente, tem tantas respostas para essa pergunta. Talvez se você estiver namorado ou casado, você pense na sua pessoa amada. Ou talvez você pense nos seus pais. Ou se você estiver passando por situações complicadas, estiver sem esperança alguma, talvez você pense que ninguém acredita em você. Ninguém espera nada de você. Porém, isso está errado. Não é a sua pessoa amada, não é os seus pais, não é os seus amigos. Nenhuma dessas pessoas é quem mais acredita em você. Por mais do que você duvide, por mais que você diga que não, a pessoa que mais confia, mais acredita em você, é você mesmo. Eu posso dizer isso com confiança. Afinal, mesmo quando passamos por aqueles dias difíceis, onde parece que a única voz falando dentro de nós é aquela vozinha chata falando que nós não vamos conseguir, que nós não somos bons o suficientes, sempre tem uma outra voz lá no final que acredita em você mesmo. Por mais que você queira negar, por mais que você não queira ouvir, ela está sempre lá, no fundo, acreditando e torcendo por você. Afinal, quem mais sabe das dificuldades, dos problemas que você passou, além de você mesmo? Você é a única pessoa que acompanhou a sua história do início ao fim, sem nenhum corte, tanto o lado bom, tanto o lado ruim. E o Ichikawa passa pela mesma coisa. Afinal, ele parece não acreditar em você, nele mesmo. Ele parece que tem essa vozinha falando alto dele também. Mas naquele momento de mais necessidade, a voz que falou mais alto foi aquela voz que acreditava nele. Pois ele sabia que precisava de ajuda naquele momento. Ele sabia por tudo que tinha passado. Por isso ele podia acreditar tanto nele mesmo e apoiar ele mesmo. Pois, por mais difícil que seja, por mais complicado que as coisas podem acabar sendo, se nós ao menos escutarmos a voz correta, escutarmos a nós mesmos, pode nos trazer um pouquinho de esperança. Hoje nós, quando falamos sobre ego, as pessoas falam sobre isso de maneira pejorativa, como se fosse ruim ser uma pessoa que tem ego. Afinal, em uma sociedade como a nossa, é muito mais fácil falar para as pessoas apenas não ter ego, aceitar a situação em que estão e apenas seguir em frente. Mas é importante nós termos ego, temos esperança em nós mesmos. Pois se a única coisa que nós conseguimos pensar é ficar nos rebaixando e esperar sempre o pior de nós mesmos, nós nunca vamos nos jogar em oportunidades que possam fazer a gente ter boas experiências. O Ichikawa também no começo ele não conseguia confiar nele mesmo. E não é uma coisa que acontece num estalar de dedos. Não é como se eu apenas falasse: não, confie em você mesmo, você vai conseguir. E você vai sair daqui falando: haha, realmente, eu vou conseguir, óbvio. Não é tão fácil assim, seria bom se fosse. Mas o que Kokoro Yabai e eu quero te passar é: tente confiar um pouquinho mais em você mesmo. Apesar das situações complicadas que vamos encontrar, tenha um pouco de ego. Afinal, ninguém mais sabe tão bem a sua história quanto você mesmo. E é por isso que eu acho esse anime tão bom. Pois ao mesmo tempo que ele nos mostra um romance tão doce e tão legal de se ver, de duas pessoas apoiando elas mesmas, como mostra personagens tão incríveis e desenvolvimentos tão impactantes, que é uma história simplesmente muito linda de se ver. Roubando um pouquinho as palavras do Ichikawa, às vezes a ansiedade pode nos deixar abalado, nos jogar no chão. Porém, no fim, aquele que deve dar o primeiro passo é você mesmo. Pode ser até uma coisa desagradável, uma coisa horrível dar esse primeiro passo. Mas não fuja. Afinal, mesmo que nós achamos que ninguém mais espera nada da gente, isso não é verdade. Nós sempre vamos encontrar alguém que nos encoraja, que nos dá esperança de seguir em frente. E no final, você sempre terá o seu maior apoiador. Você mesmo.